bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Primeiro eu vou retirar a máscara, né? Pelo elástico. E vou colocá-la em um saquinho plástico para utilizar depois, né? Vamos passar o álcool em gel. Muito bem, então agora eu estou pronta para iniciar a aula, né? Vocês lembram de mim? Eu sou a professora Emanuele. Mas antes de tudo, é muito importante lembrar. Você já lavou suas mãos? Vocês lembram como lava as mãos? Então olhem lá, o nosso coleguinha vai nos auxiliar a lavar as mãos. Ele passa o sabão entre os dedos, na palma da mão, nos punhos, no polegar, na pontinha dos dedos, enxágua bem e prontinho. Então, agora ele está pronto, né? Muito bem, lembrando também que se você não tiver um local para lavar as suas mãos, você pode utilizar o álcool em gel, ok? Lembrando sempre de estar bem higienizado, né? Então, agora, acompanhem comigo lá na tela a nossa rotina de hoje. Rotina. Nós vamos separar os materiais. Vamos ter o relembrando. Vamos relembrar tudo que já aprendemos. Teremos a estimativa, né? O assunto de hoje. Teremos também um desafio. E também uma atividade para casa que vocês vão registrar, ok? Então, agora, antes de tudo, vamos olhar os materiais que vocês vão precisar separar para esta aula, né? Acompanhem lá, materiais que vamos precisar. Então, precisaremos de um caderno que você já esteja registrando, né, as suas atividades, ou uma folha, um lápis preto, um lápis de cor, uma borracha. Muito bem, então estes são os nossos materiais para a aula de hoje, não é mesmo? Então eu vou dar um tempinho agora para vocês separarem todos esses materiais e já já eu volto.
Separar os materiais? Muito bem. Então, agora chegou a hora de nós relembrarmos tudo que já aprendemos. Vamos lá. Vocês lembram da aula que nós tivemos sobre medida de capacidade? Vocês lembram o que é? Então, vamos ver novamente para gravar bem na nossa cabecinha, tá? Então, olhem lá. Medida de capacidade é a medida utilizada para definir o volume no interior de um recipiente. Então, é uma medida que nós utilizamos para compreender, para ver o quanto tem dentro daquele recipiente, né? Então, observem lá. Dentro de uma garrafinha, né, uma garrafa de água de 1 litro, né, temos 1 litro. Vocês lembram que a medida de capacidade é representada por litros através do L maiúsculo, né? Então, por isso, temos o número 1 com o L maiúsculo. Vocês lembram onde que nós encontramos essa medida de capacidade nos recipientes? Então, é lá abaixo, bem embaixo no recipiente, temos sempre um número com a letra L em maiúscula, né, do lado, que significa a quantidade em litros, né? Nesse recipiente que temos lá, ele tem 1 litro, né? Assim como nesta outra garrafa, né, que também tem 1 litro. Ok? Lembraram? Então, observem lá agora que ficou uma atividade para casa, né? Para vocês tentarem resolver. Olhem lá. Nessa tarefa para casa, vocês escreveram a data, né? Registraram a aula de matemática e tinha a seguinte questão. Desenhe ou cole um rótulo de um recipiente que podemos comprar em litros, né? Então, você conseguiu encontrar? Vocês lembram, né, que se vocês não conseguissem encontrar um rótulo, né, de um recipiente, vocês podiam fazer o desenho também, né? Então, eu trouxe aqui um que eu encontrei de uma caixinha de leite, né, um rótulo, eu recortei onde ele dizia a quantidade em litros. E aqui também fiz um desenho, né, de uma caixinha de suco aqui, desenhei toda ela também com a quantidade de 1 litro, ok? Então, se você não tinha em casa um rótulo, né, não conseguisse encontrar um rótulo para fazer essa atividade, você também poderia fazer o desenho, tá bom? Acredito que o de vocês deve ter ficado bem bacana, né? Muito bem. Então, vamos agora para o assunto desta aula? Então, observem lá que o assunto hoje é sobre estimativa, né? Vocês sabem o que é estimativa? Então, a estimativa é quando nós observamos os elementos que existem, né? E pensamos em uma quantidade aproximada, não exata, né? Porque a quantidade exata a gente só vai conseguir encontrar se a gente for fazer a contagem dos elementos, né? Então, a estimativa nós vamos estimar, nós vamos pensar em um número aproximado da quantidade daquele objeto. Por exemplo, essa caixinha aqui, né, com todas as canetinhas. Tem bastante canetinha aqui, né? Então, se tem bastante, eu não posso dizer que tem uma canetinha só, porque tem mais, né? Então, eu vou imaginar um número. Qual número será que eu acho que deve ter aqui de canetinhas? Qual a quantidade que deve ter, né? Então, eu vou pensar em um número, por exemplo, vou pensar no número 9. Se eu for fazer a contagem aqui, nós vamos perceber, né, a quantidade que tem. Mas aqui, pela quantidade que tem aqui, ó, bastante, então, percebemos que tem várias canetinhas, né? Nós só vamos ter o valor exato se a gente for fazer a contagem de cada uma delas, ok? Então, agora, vamos seguir aqui. A estimativa é a quantidade aproximada, né, dos elementos que estão em um objeto ou dos elementos que se encontram numa resolução de problemas, ok? Então, agora, eu vou pedir para vocês pegarem o caderno ou uma folha, né, e fazerem o registro da aula de hoje, porque durante as atividades nós vamos precisar que vocês tenham esse registro para fazer a comparação com o número exato, ok? Então, observem lá.
vocês vão escrever a data, o dia, o mês e o ano. Abaixo vocês vão escrever matemática e depois vão escrever estimativa, ok? Que é o assunto da nossa aula de hoje, tá? Eu vou dar um tempo para vocês fazerem esse registro e eu já retorno. Muito bem, fizeram o registro? Então, agora, nós também precisamos de um outro material para nos auxiliar, tá? E é o quadro numérico. No quadro numérico, nós vamos conseguir identificar qual o número, né, que se encontra nessa estimativa. Quando nós pensarmos em um número, nós vamos encontrar no quadro numérico, né, neste quadro numérico, e para poder comparar se o valor exato é aquele ou se chegou, né, se conseguiu se aproximar do valor, ok? Então, observem lá na tela. O nosso quadro numérico, nós vamos utilizar do número 1 até o número 10, tá? Então, olhem lá. Vai estar na sequência, tá? Então, o número 1, o número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o número 10, ok? Então, nós vamos utilizar esse quadro numérico para identificar um número aproximado, tá? Então, agora, observem aqui. Eu trouxe uma caixa com vários objetos. Olhem aqui. Com vários brinquedos, né? Essa caixa tem vários brinquedos.
Vamos observar lá quantos brinquedos vocês acham que tem nesta caixa aqui. Quantos brinquedos será? São brinquedos de pelúcia, né? Vocês conseguem pensar em um número? Eu vou dar um tempinho para vocês observarem esses objetos, né? Esta caixa cheia de bichos de pelúcia. E vocês vão registrar o número que vocês acham, né, que tem aqui, que representa a quantidade, ok? Aí nós já retornamos para verificar se vocês acertaram, ok? Vocês conseguiram pensar em um número aproximado? Então, eu observando esta caixa aqui, eu imagino, sem contar, eu imagino que deve ter uns 6 bichos de pelúcia. O que vocês acham? Vamos ver se você também conseguiu? Vamos fazer a contagem, então, agora para ver o número exato, tá bom? Então, contem aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos aqui 5 bichos de pelúcia, né? E eu disse, né, que o meu número aproximado, a minha estimativa, era 6, né? Então, eu não acertei. Né? Vamos guardar aqui, então, e vamos encontrar, então, a quantidade que temos, né? O número 5. Vamos guardar aqui. Muito bem, vou tirar aqui para vocês conseguirem observar. Então, temos aqui a primeira fileira de um quadro numérico, tá? Do número 1 até o 10. Vamos encontrar, então, a quantidade dos ursos de pelúcia, tá? Dos bichos de pelúcia. Então, o número 5 está aqui, né? Então, esta é a quantidade que eu vou indicar para vocês, tá? Aqui. Esta é a quantidade de bichos de pelúcia que temos nesta caixa, ok? Vocês acertaram? Então, agora, observem lá na tela. Também temos, né, a primeira fileira do quadro numérico, do 1 ao 10, e também vamos fazer a contagem, olhem lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, temos nessa caixa 5 bichos de pelúcia, né? 5 brinquedos. E este é o número 5. Vocês sabem que este é o número 5. Vocês conseguem fazer o registro do número 5? Vamos observar lá na tela. Então, o número 5, nós formamos com dessa maneira, né? Iniciamos com um risco na parte de cima, ele vai para baixo e faz essa curvinha embaixo, né? Então, este é o número 5. Eu vou dar um tempinho para vocês registrarem este número e já retorno.
Vocês conseguiram registrar o número 5? Então, olha lá. Vocês seguiram a flechinha? Ó. A flechinha está indicando para aquele lado. Ó. Então, nós vamos iniciar aqui em cima. Vamos fazer a reta aqui em cima, né? Para o lado esquerdo. Aí, vamos descer. Olha, essa flecha indica que estamos descendo. E agora, sem tirar, né, a caneta ou o lápis do papel, nós vamos dar a volta, fazer esse semicírculo aqui, né, para completar o número 5. Ok? Você conseguiu? Muito bem. Se não conseguiu, é só tentar novamente, tá bom? Que você vai conseguir também. Então, agora vamos para o próximo, né? Deixa eu retirar esse aqui, porque nós já vimos que indicou o número 5, né? Observem lá na tela. Nós temos uma resolução, né, de um problema entre a Ana e a Lia. E elas precisam descobrir, então, eu trouxe aqui o pote com as tampinhas da Ana e da Lia, tá? Então, elas querem saber quantas tampinhas nós temos nesse pote. E cada uma delas também vai pensar em um número para ter uma estimativa, tá? Vocês em casa, aí também, vão pensar em um número. Eu acho que deve ter, olha, observando aqui, devem ter 7 tampinhas, ok? Então, vocês também observem bem. E também vão fazer esse registro, tá? Olhem lá, então, na próxima tela. Quantas tampinhas tem no pote? Quantas tampinhas vocês imaginam que tem neste pote? Ok? Vocês vão fazer o registro do número, né, da quantidade que vocês acham que tem dentro do pote e nós já retornamos. Vocês conseguiram imaginar a quantidade que temos de tampinhas nesse pote? Eu fiz a minha estimativa e achei que tem 7 tampinhas, tá? Este é o número 7. Então, eu acho que tem 7 tampinhas. Vamos observar lá. A Ana e a Lia também fizeram a estimativa delas. A Ana disse que tem 5 tampinhas. E a Lia disse que tem 7 tampinhas, né? Então, eu vou trazer aqui também e vou colocar aqui para vocês observarem, tá? Então, a Ana, representei ali com a cor laranja, né? Então, a Ana achou que temos 5 tampinhas. Então, este é o número 5. Então, eu vou colocar aqui, tá? Este é o número 5. Vou tirar aqui do ladinho para vocês conseguirem observar. E a Lia acha que temos 7 tampinhas. Então, este é o número 7, né? Encontrei os números aqui no nosso quadro numérico, ok? Vocês também observem o número que vocês imaginaram da quantidade de tampinhas, tá? Agora, nós vamos precisar fazer a contagem destas tampinhas, né? Então, para termos o número exato da quantidade. Então, eu vou abrir aqui este pote. Opa! Vamos abrir este pote para não derrubar todas as tampinhas, né? Aqui. Muito bem. Vou deixar aqui ao lado e vamos fazer a contagem, então, das tampinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 e 9. Então, nós temos 9 tampinhas. Qual é o número 9 neste quadro numérico? O número 9 está aqui, né? Então, vou indicar com essa setinha aqui para vocês observarem. A Ana achou que tínhamos 5 tampinhas. A Lia achou que tínhamos 7 tampinhas. E nós temos, depois da contagem, temos 9. Quem se aproximou do número? Então, aqui nós temos o número 9, o número 7, né? Quem disse que tinha 7 tampinhas. Então, a Lia se aproximou mais da quantidade exata, né? Elas fizeram a estimativa e a Lia se aproximou mais. A Ana não conseguiu, né? Ficou muito distante do número exato, ok? Muito bem. Então, observem lá na tela, nós fizemos a contagem e conseguimos verificar que existiam 9 tampinhas dentro do pote, ok? Então, qual é... Vocês conseguem registrar o número 9? Vamos observar lá como ele é registrado. Então, olhem lá, o número 9 é o número que tem aquele círculo na parte de cima, né? Então, você faz um círculo, ó, observem as flechinhas aqui que vocês vão conseguir registrar também no caderno ou na folha de vocês. Então, iniciamos aqui a flechinha fazendo um círculo, depois desse círculo nós vamos puxar aqui embaixo, ó. Então, este é o número 9. Lembre-se que não dá para confundir com o 6, né? O 6 tem esse círculo na parte de baixo, tá? E o 9 tem o círculo na parte de cima. Ok? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem esse registro, tá? E nós já retornamos. Conseguiram fazer o registro do número 9? Muito bem. Lembrem-se, na hora de fazer o registro dele, né? Colocar a pontinha do lápis lá, fazer o círculo, né? Da parte de cima. E sem tirar o lápis ainda do papel, vai continuar essa parte aqui para baixo, tá bom? Muito bem. Então, agora, nós vamos retirar este material, né? Que nós já conseguimos ajudar a Ana e a Lia na contagem das tampinhas, não é mesmo? Então, agora nós vamos guardar esse material para nós seguirmos para o próximo passo da nossa aula, ok? Agora, o próximo passo da nossa aula, nós não vamos precisar do quadro numérico, tá? Eu vou convidar vocês a vir comigo para um desafio. O que vocês acham de vir comigo para um desafio? Né? Antes de tudo, né, vamos passar o álcool em gel, porque nós estamos pegando nos materiais, né? Vamos sempre lembrar de cuidar da nossa higienização das mãos, né? Então, agora, observem lá na tela e vamos resolver estes desafios. Ligue as imagens correspondentes. Então, observem que de um lado nós temos alguns bichos de pelúcia, né? Os bichos que nós tivemos lá na nossa atividade. E o primeiro deles é a coruja, né? Olhem lá o formato dela. O segundo é um urso. E o terceiro é esse com um rostinho, né? Feliz, né? Um sorridente.
Então, vocês precisam ligar essas imagens, observar qual é a imagem de sombra, né, que representa a imagem que está ao lado, ok? Então, vocês vão observar qual é o formato deste primeiro brinquedo e vão observar se ele combina com um desses formatos, ok? Vão olhar do segundo também e do terceiro brinquedo, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês descobrirem e nós já voltamos. Observaram bem as imagens? Conseguiram fazer a ligação das imagens com a sombra? Então, observem lá na tela. A primeira imagem, ali que nós temos, é da coruja, né? Então, olhem lá, a coruja tem as asinhas do lado. Olha o formato dela, em cima ela tem as orelhinhas, né? Qual seria a sombra que tem este formato? Então, seria o primeiro. Não é, né? Tá bem redondo, né? Então, não é o primeiro. Seria, então, o segundo. Olhem lá, que também tem o mesmo formato, ó, das orelhinhas e das asinhas do lado, né? Muito bem, conseguimos. Agora, o segundo. O urso. Nós temos o urso, olhem o formato dele. Em cima ele tem as duas orelhinhas, tem um chapéuzinho do lado, né? Temos as mãozinhas dele, os bracinhos dele do lado, um de cada lado, e as perninhas. Então, vamos observar agora a imagem da sombra. Essa sombra aqui, a primeira sombra, será que seria? Ela tá bem redonda, né? Então, não mostra os braços e as perninhas dele. Então, não é. O segundo já foi, né? Que era a coruja. Então, olhem lá o terceiro. É o terceiro, então, né? Que também tem o formato dos bracinhos e das perninhas do urso. Ok? Então, agora, o último brinquedo, que é esse brinquedo com uma carinha feliz, é a última imagem, né, que nós temos ali que sobrou, que também é redondo. Ó. O brinquedo é bem redondo e a imagem da sombra também é redonda. Ok? Vocês conseguiram? É isso aí, é só observar a sombra, né, que tem no formato de cada brinquedo desse, tá? Então, agora vamos para o próximo. Observem lá na tela. O urso está dentro ou fora da caixa? Olhem lá, esse urso está ali junto com a caixa, né? E ele não está aparecendo o corpo inteiro dele, né? Estão faltando as perninhas ali, a gente não consegue observar as perninhas. Então, já que ele está dentro da borda da caixa, ele está dentro da caixa, né? Muito bem. Agora vamos para o próximo. Agora, o urso está dentro ou está fora dessa caixa? Observem lá. A caixa está aqui ao lado e agora nós estamos conseguindo ver o urso completo, né? Então, nós temos as mãos, estamos conseguindo ver o rostinho, os braços, né, deste urso e as pernas dele também. Então, ele, como está separado da caixa, ele está fora da caixa, né? Muito bem, ele está fora. E está ao lado da caixa, né? Ele poderia estar em outro local aqui, mas ele está ao lado, tá bom? Agora, olhem o próximo. Quem está em cima da mesa? Observem lá. Nós temos a imagem de uma mesa, temos um gatinho e temos o cachorrinho lá também, deitadinho, dormindo. Quem está em cima da mesa? Olhem lá. Quem está em cima é o gato, né? O gato que está ali sentadinho em cima da mesa. Muito bem. E agora, quem está embaixo da mesa?
Se o gato está ali sentado em cima da mesa, quem está embaixo da mesa é o cachorro, né? Que está lá deitadinho embaixo da mesa, está lá dormindo, né? Muito bem. Então agora vocês conseguiram cumprir esses desafios? Isso mesmo, era só observar as imagens, né? Muito bem. Então agora chegou o momento de vocês fazerem o registro da atividade para casa, ok? Então vocês vão pegar o caderno que vocês já estão utilizando ou uma folha e vão escrever lá. Acompanhem na tela. A data, dia, mês e ano. Vão escrever matemática e colocar a seguinte questão. Em uma cesta haviam 7 frutas. Max achou que tinham 5 e Lia achou que tinha 6. Quem se aproximou da quantidade correta? Então, eles fizeram a estimativa, né? Antes de contar quantas frutas haviam na cesta, eles fizeram uma estimativa. O Max achou que tinha 5 frutas e a Lia achou que tinha 6, né? Então, vocês vão registrar lá no caderno de vocês, vão observar os números e a sequência dos números, né? Se vocês quiserem, vocês podem confeccionar o quadro numérico também, né? Naquela primeira linha do quadro numérico, ou colocar na sequência os números, né? Para conseguir observar quem é que se aproximou da quantidade exata, né? Que eram 7 frutas. Ok? Então, vocês vão tentar resolver essa atividade em casa, tá? Eu vou dar um tempo para vocês conseguirem registrar e eu já retorno.
vocês fizeram o registro da atividade? Muito bem. Se vocês preferirem, podem colocar a quantidade de cada um, né? Fazendo um desenho, né? Para representar a quantidade das frutas, ok? Então, agora, nós precisamos verificar se cumprimos toda a nossa rotina, tá? Observem lá na tela. Rotina. Nós separamos os materiais que iríamos utilizar nessa aula, né? E também tivemos o relembrando, né? Relembrando tudo o que nós havíamos aprendido sobre medida de capacidade em litros, né? Fizemos a estimativa, né? Aprendemos sobre estimativa, junto com a estimativa sobre os ursos, né? Sobre os bichos de pelúcia na caixa e sobre as tampinhas no pote da Ana e da Lia, né? Muito bem. Fizemos um desafio também, que vocês tentaram identificar as imagens, né? Nos desafios. E registramos a atividade para casa, né? Muito bem. Então, nós cumprimos toda a nossa rotina. A nossa aula chegou ao fim, né? Mas lembrando que antes de nós sairmos, se precisarmos sair de casa, nós temos que lembrar de colocar a máscara, né? Muito bem. Passar o álcool em gel sempre nas mãos e lembrar de colocar a máscara, né? Eu vou pegar a minha máscara aqui. Também lembrando de pegar ela sempre pelo elástico. Vou colocar em meu rosto e não esqueçam que ela precisa tampar o nariz e o queixo, ok? Então, pessoal, nossa aula chegou ao fim, tá? Muito obrigada por estarem comigo, eu me diverti bastante e vocês acredito que também, né? Tchau, tchau, até a próxima aula!